Você já parou para pensar por que, de repente, governos estão abrindo arquivos secretos sobre OVNIs, enquanto histórias sobre extraterrestres dominam filmes e notícias? Parece coincidência? Talvez não. E se tudo isso fosse parte de um plano muito maior, que vai além do que nossos olhos podem ver? Acredite ou não, há quem diga que a Bíblia já falava sobre isso há milhares de anos. Sim, você leu certo. Esses seres misteriosos podem ter uma ligação direta com as Escrituras. E o que vamos revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida e a fé. Mas calma, não se trata de teorias mirabolantes ou histórias sem fundamento. Vamos mergulhar em relatos reais, evidências modernas e, claro, nas palavras da Bíblia. Porque, no fundo, o que todos queremos saber é: esses alienígenas são realmente seres de outros planetas ou há algo muito mais profundo e espiritual por trás de tudo isso? O que você está prestes a descobrir pode transformar sua visão sobre a existência desses seres e seu papel na história da humanidade. Então, prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua lógica, instigar sua curiosidade e talvez até balançar algumas certezas. Porque quando o assunto é extraterrestres, fé e o que a Bíblia revela, não há espaço para respostas simples. E agora, a questão que fica é: você está pronto para encarar essa verdade? Há quem diga que a ligação entre religião e extraterrestres parece coisa de filmes de ficção científica, mas a realidade é que esse debate é muito mais antigo do que pensamos. Uma visão intrigante surge das declarações de um ex-chefe da Segurança Espacial de Israel, que sugere conexões profundas entre alienígenas e relatos bíblicos. Se olharmos com atenção, podemos notar paralelos entre essas figuras misteriosas e os anjos caídos descritos na Bíblia. Pense em histórias como a de Gênesis, que falam dos filhos de Deus se envolvendo com os humanos. Não soa como algo que ultrapassa os limites do natural? Essas narrativas abrem um leque de interpretações fascinantes. Há quem veja os anjos caídos como seres espirituais e físicos ao mesmo tempo, exercendo uma influência que atravessa dimensões. Mas qual seria o propósito disso? Afinal, a Bíblia fala sobre seres poderosos que vieram à Terra para interagir com os humanos de formas que vão além do nosso entendimento. Não é à toa que esses textos despertam debates até entre os mais céticos. E se essas histórias bíblicas fossem uma maneira antiga de explicar o que hoje chamamos de avistamentos alienígenas? E se refletirmos mais profundamente, começamos a perceber um padrão. É como se essas figuras fossem parte de um plano maior, algo que transcende o simples conceito de bem e mal. Por que será que tantas culturas antigas relatam encontros com seres que descem do céu, trazendo tanto sabedoria quanto destruição? Talvez, apenas talvez, essas histórias da Bíblia nos deem pistas valiosas sobre algo que ainda não conseguimos compreender plenamente. E por falar em pistas, os relatos modernos sobre OVNIs podem ajudar a conectar os pontos. A cada ano, as histórias sobre OVNIs parecem ganhar mais credibilidade. Governos ao redor do mundo têm finalmente aberto arquivos sobre avistamentos inexplicáveis, muitos deles acompanhados por vídeos e testemunhos de militares. E o que dizer dos relatos de abduções? Algumas pessoas descrevem encontros detalhados com seres avançados que desafiam qualquer lógica humana. É como se estivéssemos sendo observados, mas sem entender exatamente o motivo. Será que esses fenômenos têm alguma ligação com as histórias da Bíblia, que mencionam seres celestiais com missões enigmáticas? Quando pensamos em evidências extraterrestres, não estamos falando apenas de luzes no céu. São padrões consistentes, objetos que desafiam as leis da física, aparições em locais estratégicos e, claro, os famosos círculos nas plantações.
E aqui vai algo curioso. Muitos desses relatos envolvem mensagens que desafiam as crenças humanas ou testam nossa fé. Coincidência? Ou talvez esses eventos sejam manifestações de algo muito maior do que simples tecnologia alienígena. Se você nunca parou para refletir sobre isso, tente conectar essas histórias modernas com o que foi escrito há milhares de anos. Esses fenômenos não são apenas intrigantes, mas também perturbadores. Imagine que em pleno século XXI, com toda a nossa tecnologia, ainda não conseguimos explicar algo que se repete em tantas partes do mundo. Relatos de objetos em formato de disco, voando sem ruído e desaparecendo em segundos, continuam desafiando os cientistas. Será que estamos lidando com seres de outro planeta ou com algo muito mais antigo e familiar, como as entidades descritas nas Escrituras? Afinal, o que muitos chamam de alienígenas pode ter raízes espirituais muito mais profundas. Quando abrimos a Bíblia, especialmente passagens como Efésios 6:12, somos lembrados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades nas regiões celestiais. O que isso significa? Muitas interpretações apontam para uma batalha espiritual invisível. Mas e se esses poderes também se manifestarem de forma física? Alguns estudiosos sugerem que os chamados extraterrestres podem estar alinhados com forças malignas descritas nas Escrituras. É como se essas entidades fizessem parte de uma guerra maior, uma que ultrapassa o nosso entendimento terreno. E então vem a questão intrigante. Por que tantos relatos de alienígenas carregam uma conotação negativa? Desde os tempos antigos, essas histórias envolvem medo, manipulação e confusão. Isso se alinha diretamente com o que a Bíblia descreve sobre os anjos caídos, seres que escolheram se rebelar contra Deus. Eles têm uma natureza espiritual, mas não estão limitados por ela. É por isso que a Bíblia alerta para ficarmos atentos às influências que fogem do que foi revelado por Deus. Será que essas manifestações modernas, chamadas de avistamentos extraterrestres, são parte do mesmo jogo? Se analisarmos 2 Coríntios 11:14, a outra pista, Satanás se disfarça como um anjo de luz. Parece familiar, não? Muitos relatos descrevem os alienígenas como seres brilhantes, quase hipnóticos. Coincidência? Talvez não. Essas passagens bíblicas nos convidam a olhar além do que é visível e questionar o verdadeiro propósito dessas aparições. Afinal, será que estamos lidando apenas com tecnologia avançada ou com algo que desafia tanto nossa ciência quanto nossa fé? Isso nos leva a refletir sobre o que essas entidades realmente querem. E mais importante, o que está por trás de tudo isso. Os anjos caídos são frequentemente retratados como seres de capacidades extraordinárias, muito além do que podemos compreender. A Bíblia deixa claro que eles não perderam completamente seus dons após a rebelião. Imagine seres que podem atravessar dimensões, influenciar pensamentos e manipular a realidade ao seu redor. É curioso como isso soa semelhante às descrições de extraterrestres, que parecem dominar tecnologias ou habilidades além da compreensão humana. Será que estamos falando da mesma coisa, com apenas nomes diferentes? Pense nos relatos de abduções ou avistamentos. Muitos descrevem experiências de paralisia, comunicação telepática ou até mesmo a sensação de estar preso em outra dimensão. Essas narrativas não lembram as histórias bíblicas de possessão ou interferência espiritual? A conexão começa a fazer mais sentido quando consideramos que os anjos caídos são descritos como seres híbridos, transitando entre o físico e o espiritual. Eles possuem características que desafiam a lógica terrena, algo que as pessoas hoje associam ao conceito de alienígenas. É fascinante, mas também inquietante.
Pensar que esses seres podem estar entre nós, manipulando realidades e semeando confusão. Será que seus atos têm um propósito específico? Talvez um plano para desviar nossa atenção do que realmente importa? Quando conectamos as histórias da Bíblia com os fenômenos modernos, parece haver um padrão. E este padrão aponta para algo maior. Algo que pode estar relacionado a um engano de proporções globais. Mas isso nos leva a questionar: qual é o objetivo final dessa possível manipulação? É interessante notar como a ideia de extraterrestres se tornou uma obsessão mundial. Filmes, livros e até declarações de líderes parecem preparar o terreno para uma grande revelação. Mas, e se tudo isso fizer parte de um plano muito maior, um plano de engano? A Bíblia nos alerta sobre Satanás, o mestre da mentira, que busca desviar as pessoas da verdade. E se esses extraterrestres forem apenas mais uma peça em sua estratégia? Afinal, criar fascínio pelo desconhecido é uma forma poderosa de distrair as pessoas daquilo que é eterno. Imagine o impacto que a confirmação de vida extraterrestre teria no mundo. Muitos ficariam questionando as bases de suas crenças, se perguntando: e Deus? Ele ainda é relevante? Essa dúvida é o que o inimigo quer semear. A Bíblia já previu tempos de grande confusão espiritual, e talvez estejamos vivendo exatamente isso. Pense no quanto essas histórias de alienígenas e abduções têm ganhado força, como se fosse uma tentativa de deslocar o foco do que realmente importa: a mensagem de Jesus Cristo. Esse engano não é algo que acontece de repente. Ele é construído aos poucos, até que seja aceito como verdade. A revelação de extraterrestres poderia ser usada para desacreditar a fé, desviando milhões de pessoas da crença em Deus. Mas, como a Bíblia ensina, nossa batalha não é contra carne e sangue. Devemos estar atentos, buscar discernimento e questionar tudo. E por falar em questionar, o que essas entidades realmente querem? Seria esse mistério o prenúncio de algo ainda maior que está por vir? Agora que você mergulhou nessas verdades surpreendentes, pare e pense: será que estamos preparados para encarar o que essas revelações significam? Não se trata apenas de alienígenas ou fenômenos inexplicáveis, mas de algo que toca diretamente na nossa fé, nas nossas escolhas e no que acreditamos sobre o mundo e o universo. E mais importante, como isso muda o jeito que vivemos hoje. A Bíblia já nos alertava sobre tempos de engano e confusão, e talvez estejamos vivendo exatamente isso. Então, eu te pergunto: você está disposto a buscar respostas mais profundas? Está pronto para questionar aquilo que sempre acreditou e enxergar além do óbvio? Talvez seja a hora de olhar para as Escrituras com uma nova perspectiva e conectar os pontos que antes pareciam desconexos. Você já pensou que tudo isso pode ser parte de um plano muito maior e que o seu papel nesse plano é crucial? Se você quer continuar explorando esses mistérios e descobrir como aplicá-los na sua vida, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Aqui você vai encontrar muito mais do que respostas. Vai encontrar propósito, direção e a chance de entender verdades que poucos ousam revelar. Vamos juntos desvendar os mistérios do céu e da terra.